você não matizar. O primeiro motivo que a matização é um problema é que ela abre o fundo. Então olha só, como você está com uma coloração ou um tonalizante, é uma química de oxidação, essa química de oxidação vai abrir o fundo, principalmente se esse fundo for natural. Então você fez o trabalho de luz e aí você vai apagar a raiz, né? Que é aquela tonalização de raiz, aquele degradê de raiz que você faz com tonalizante. Ou se não, você vai, né, corrigir a cor ali das luzes. E o que acontece é que isso abre o fundo. Às vezes você não vê na hora, né? Muita gente faz essa matização com oxidante de 10 volumes, achando que isso não vai afetar o fundo, só que afeta. Um pouquinho que oxida, você já afeta o fundo. Pensa, por exemplo, numa pessoa que vive, se você é de cidade litorânea, você vai saber bem o que eu estou falando, senão, pensa, uma pessoa que mora em cidade litorânea, né, que costuma ir muito à praia e tal, ela tende a ter um cabelo mais manchado de sol, certo? Por quê? Porque o próprio sol ele provoca um tipo de oxidação chamado fotooxidação, que é a oxidação pela luz. A incidência de luz também causa oxidação. E é claro que é muito menos do que uma água oxigenada, por exemplo, do que um oxidante, mesmo que seja um oxidante de 5 ou 10 volumes, a fotooxidação ainda causa uma oxidação menos, né, menos agressiva, menos abrangente do que um oxidante. E você já vê que o cabelo abre tonalidade, ele abre o fundo, só da pessoa ficar muito tempo no sol. Imagina o que acontece quando você vai lá e coloca um oxidante de 5, 10, 20 volumes. Algumas pessoas, quando vão fazer loiros claríssimos, fazem até uma tonalização com 30 volumes e isso abre o fundo mesmo. Muitas vezes você não percebe, né? Você não visualiza que abriu o fundo na hora, principalmente se usa os oxidantes mais baixos. Mas o que acontece é que houve oxidação. E quando há oxidação, acontece a deterioração, a degradação do pigmento natural do cabelo. E isso, com o tempo, ele vai abrir esse fundo, né? Já aconteceu a oxidação lá, já é um pigmento que está oxidado, e aí ele vai tender a clarear, ele vai tender a se perder, ele vai tender a ser destruído, né? Ele acelera muito essa oxidação, porque o nosso organismo está sempre oxidando, né? A gente tem aí oxidação, tanto que a gente tem antioxidantes, antirradicais livres, etc., para rejuvenescimento, e o cabelo ele está sempre oxidando, só que quando você coloca um oxidante, você acelera essa oxidação natural, e você abre fundo. E mesmo que não abra na hora, você vai perceber que esse cabelo vai abrir fundo depois, né? Por que coloração desbota mais do que um cabelo natural? Porque a coloração ela causa uma oxidação no cabelo, e se você não reverte essa oxidação, através do uso de acidificantes, né, de produtos mais ácidos, não progressiva, porque progressiva é uma outra química, mas produtos de tratamento mais ácidos, você consegue dar uma segurada nessa oxidação, nesse desbotamento. Mas mesmo assim existe o desbotamento. Por quê? Porque o cabelo já foi oxidado, né? Então, abre o fundo por quê? Por causa dessa oxidação que você provoca, mesmo que você use oxidante de 5 volumes, né? Então, quando você faz a matização, você tende a abrir fundo. E qual que é a consequência de abrir o fundo? Abrir o fundo, esse cabelo vai começar a desbotar muito. A hora que a cliente voltar para fazer o retoque, o que vai ter? Vai ter a raiz natural dela, as luzes que você fez, e entre as luzes que você fez, no comprimento e pontas, vai ter o fundo oxidado. É daí que vem aquele marrom alaranjado, aquele marrom avermelhado, que muitas vezes você pega na sua cadeira, né? E aí, muitos cabeleireiros desconfiam. Ah, mas você fez coloração. Alguém mexeu no teu cabelo. Tem certeza? E fica essa desconfiança. E a verdade não. A verdade é que você, se você matiza, você criou esse problema para você mesmo, né? Então, matizar abre o fundo. Isso é um problema muito sério, principalmente na hora de retocar. E a cliente, daí 1 semana, 2 semanas, ela pode reclamar, né, porque vai abrir o fundo mesmo. Isso é um fato, tá? E aí, o que o cabeleireiro geralmente faz? Nossa, ó, tá manchado, né? Você pensa assim, desbotou a matização, vamos matizar de novo. E aí você vai lá e manda bala em mais oxidação para aquele cabelo. Você abre ainda mais o fundo da sua cliente. E aí, o pessoal que é acostumado a fazer matização semanal, quinzenal, o que acontece? Você abre o fundo cada vez mais. A hora que ela vai retocar, virou uma miscelânea de cor.
né? Porque nem a raiz vai estar natural. Porque você veio matizando sempre. Né? Então, abrir o fundo é um problema sério por causa da matização.